Tem a palavra a doutora Sheila, devido à complexidade do processo, por isso é que o Tribunal concede esse prazo, e porque o Ministério Público tem que fazer alegações para 19 réus. Doutora Ana Sheila, por favor, tem a palavra ao Ministério Público. Obrigada, meritíssimo juiz-presidente. Muito bom dia, meritíssimo juiz-presidente. Muito bom dia, meritíssimo juiz-presidente. Os meus cumprimentos são também extensivos aos demais intervenientes processuais. Não sei se me escuta, doutor Malia. Melhorou? Melhorou? Obrigada. Meritíssimo juiz, estou ciente de que é costume que os sujeitos processuais que tenham que oferecer alegações orais o façam de pé. No entanto, tendo em conta o número de horas em que terei que alegar, solicito a compreensão do Tribunal para que o Ministério Público as ofereça sentada. Obrigada. Começo, meritíssimo juiz, as alegações orais do Ministério Público, expendendo notas gerais. São réus dos presentes autos os senhores Gregório Leão José, Antônio Carlos do Rosário, Armando Dambiguebuza, Cipriano Cizinho Mutopta, Teófilo Francisco Pedro Nhangumel, Bruno Evans Tandani Langa, Manuel Renato Matusse, Maria Inês Muiandov, Ângela Diniz Buque Leão, Fabião Salvador Mabunda, Sidónio Citói, Banda Anabela Buque Ening, Quissaugi e Soardas Pulchante, Simeone Jaime Maumana, Naím José Quimbine, Sérgio Alberto Namburete, Elias Moiane, Zulficar Ali Ismael, Amade e Crimildo Josias Manjate. Estes são os réus que, em comparticipação criminosa com outros indivíduos, alguns já identificados e outros ainda por identificar e processar, protagonizaram o maior calote financeiro da história de Moçambique, o qual onerou os moçambicanos em 2 bilhões e 7 milhões de dólares, os quais, até 2019, acresciam pelo menos 895,5 milhões de dólares americanos de juros. A história irá encarregar-se de captar a dimensão real e exata dos custos econômicos, políticos e sociais deste asqueroso roubo aos moçambicanos. Em todo caso, hoje é fato assente que este rombo produziu danos extremamente gravosos nas finanças dos moçambicanos e na reputação do país no mercado internacional, bem como no concerto das nações. A instrução preparatória deste processo durou cerca de 5 anos. Envolveu a cooperação e assistência jurídica e judiciária de 8 países, nomeadamente Portugal, Estados Unidos da América, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Holanda, Reino Unido, Suíça e França. No entanto, a cooperação e assistência dos Emirados Árabes Unidos, África do Sul e dos Estados Unidos da América foi aquém do que se esperava, o que teve efeitos perniciosos para a celeridade processual
e consistência de uma parte significativa de informações úteis. Com efeito, os Emirados Árabes Unidos não forneceram informação e documentos relevantes do grupo Privinvest e do Abu Dhabi Commercial Bank. A África do Sul, país que serviu como lavandaria de parte significativa dos proventos de suborno relativamente a alguns réus, não ofereceu colaboração tempestiva, dificultando as diligências conducentes à recuperação de ativos. Tanto é assim que, até hoje, aguardamos respostas relativas à apreensão de ativos que constituem produto de crime. Em todo caso, estes desafios não impediram que a instrução preparatória fosse levada a bom porto, de modo que, no final da mesma, o processo contava com cerca de 9.800 folhas, divididas em 41 volumes e 30 anexos de informação bancária e de relatórios periciais de informática forense, estes últimos contando com cerca de 7.000 folhas. Foram acusados 20 réus, arrolados 58 declarantes. Juntos, 32 conjuntos de documentos e 4 relatórios periciais de informática forense e respectivos anexos. Apreendido diverso equipamento informático e documentação, congelado um total de 80 contas bancárias com um saldo positivo de 53.196.579 meticais e 70 centavos, 110.238 dólares e 42 cêntimos e 15.504 euros e 51 cêntimos. Por fim, apreendidos 5 veículos de luxo e 26 imóveis de elevado valor comercial. A estes bens e valores acrescem-se outros identificados e apreendidos na fase de instrução contraditória, designadamente 21 imóveis entre residências, estabelecimentos comerciais, hotéis e títulos de crédito. Acresce ainda 60 imóveis identificados e arrestados preventivamente e 36 parcelas. Os presentes autos têm, até hoje, um total de 107 imóveis apreendidos entre residências, estabelecimentos comerciais, incluindo hotéis, sem contar com diversas benfeitorias implantadas em parcelas, cujos títulos de direito de uso e aproveitamento da terra são detidos por alguns réus deste processo. A instrução preparatória do presente processo foi uma operação gigantesca que contou com a liderança de Sua Excelência a Procuradora-Geral da República, doutora Beatriz Buchil, que, superiormente, tudo fez para remover todos os obstáculos à prossecução penal. Do mesmo modo, a instrução preparatória contou com o envolvimento de uma vasta equipa de procuradores da República, oficiais de justiça e do CERNIC. Dos procuradores da República, avulta Sua Excelência Alberto Paulo, Procurador-Geral Adjunto, que dirigiu a instrução preparatória, diga-se, com elevado profissionalismo, ética e competência. Não é por acaso que, neste julgamento, por diversas vezes, os réus, quando fortemente encurralados pelas provas produzidas na instrução preparatória, preferiram fazer ataques pessoais àquele magistrado no lugar de discutir de forma objetiva os fatos coligidos nos autos. Neste julgamento, perfilaram alguns réus e até advogados que fizeram afirmações e comentários, diga-se, ofensivos e inapropriados. Seguramente todos nós temos memória disso, que indiciam graves equívocos e indesculpável ignorância sobre a magistratura do Ministério Público e dos princípios que a norteiam. Meritíssimo juiz, a respeito desses equívocos, há que esclarecer em definitivo que os procuradores da República estão vinculados aos critérios de estrita legalidade, objetividade, isenção
e sujeito às diretivas e ordens previstas na lei, conforme a Constituição da República. Os magistrados do Ministério Público são regidos por um código de ética que promove os mais altos padrões de integridade, competência, profissionalismo e bem servir ao Estado de Direito democrático e ao cidadão. O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia. Sublinhe-se a autonomia organizativa e funcional, não só perante o Poder Executivo, mas perante todos os outros poderes do Estado. Com a adoção do princípio da legalidade, o direito constitui para o Ministério Público não apenas um limite da sua atividade, mas o próprio critério e fim da sua atividade. Pela sua centralidade na estabilização da ordem jurídica, o Ministério Público tem consagração e dignidade constitucional. Aliás, mais do que se elevar o Ministério Público à dignidade constitucional e afirmar-se a sua autonomia, a Constituição da República consagrou um conjunto de atribuições próprias e exclusivas do Ministério Público, entre as quais o controle da legalidade, a direção da instrução preparatória, o exercício da ação penal. Vale dizer que a configuração e as atribuições do Ministério Público constituem uma garantia universal do correto funcionamento do Estado constitucional e de direito democrático e contribui para corrigir e ultrapassar as mais diversas crises sociais, políticas, económicas e financeiras. É norteado pelos critérios, valores e princípios que acabamos de expor que o Ministério Público desencadeou e levou a cabo o presente processo em julgamento. Pelos princípios acima indicados, não há espaço para interferência política ou de outra natureza na atuação do Ministério Público, que, aliás, por amor próprio, jamais admitirá qualquer tentativa de influência ou intromissão à margem da lei e quem ousar tentar fazê-lo merecerá o devido tratamento nos termos da lei. Do mesmo modo, não há espaço para forjar provas ou fazer os tais martelanços, ameaçar arguidos, vexar ou desrespeitar a quem quer que seja. Vale sublinhar que a transmissão do julgamento em direto pelas rádios, televisões e redes sociais permitiu uma abrangente sindicância do julgamento pelo povo. O povo fez o seu julgamento. Usando a palavra popular, o povo viu, e bem viu, quem comeu ilicitamente neste calote milionário à custa dos moçambicanos e pretendeu que fosse o povo a pagar o que eles comeram. A respeito de alguns debates havidos nos meios de comunicação social, e inscreva-se no canal. Obrigado.